Você manda uma mensagem pro seu amigo, ele visualiza, mas não responde você. Mas aí você vê ele respondendo outras pessoas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas você não. E muitas vezes ele sequer abre sua mensagem, ele apenas vê na aba de notificações. Cavalheiros e cavalheiras, quantas vezes uma simples resposta conseguiu destruir seu humor, sua confiança e até mesmo sua autoestima? E hoje eu tenho que falar sobre isso, porque uma mensagem ignorada dura segundos, mas a nossa mente e os nossos sentimentos criam uma história no momento que acontece e depois do que acontece. Quando a gente vê que a gente foi deixado no vácuo, que a gente foi ignorado, começa a surgir um pensamento dentro da gente, um sentimento também, um sentimento de medo, ansiedade, sabe? Muitas vezes a nossa autoestima, a nossa autoimagem está entrelaçada com outra pessoa. E sente que se a outra pessoa responder, você fez algo de errado, já chega aquele medo, aquela ansiedade, aquela possivelmente também comparação. Tudo isso só porque uma pessoa não respondeu uma mensagem. Só porque uma pessoa que você quer manter o laço simplesmente não deu, sabe? Não te deu o valor de volta. Você entende? Não acha tão horrível? Você não acha que isso é tão horrível? E ainda mais, isso piora por conta que a gente conta uma história na nossa cabeça. Porque a gente tá tentando buscar o motivo que isso aconteceu. Em outras palavras, a gente tá tentando buscar uma resposta já que ela não veio. Então a nossa cabeça fala: opa, perdão, ainda não é isso. Calma aí que eu me apressei. Na verdade, você acaba começando a imaginar cenários, tentar imaginar os motivos. Exemplo, começa a criar cenários sobre a outra pessoa, ou sobre o que a outra pessoa achou de você, o que poderia acontecer por conta daquilo, o que será que causou aquilo, será que a culpa é sua, será que a culpa é da outra pessoa? Começa a se comparar com outras pessoas, porque ela responde outras pessoas, mas não você. Será que o problema é em você? E talvez, ou principalmente, a gente começa a ficar mais ansioso. O tempo vai passando, a gente fica com aquele celular na mão. Vamos imaginar que isso aqui é um celular. A gente fica com aquele celular na mão esperando a mensagem chegar. A gente tá morrendo de ansiedade e a outra pessoa tá lá na praia, tomando uma guaraná e a gente tá aqui, ó, só na ansiedade esperando aquela pessoa nos responder, achando que a culpa é nossa. Ou talvez que o problema seja nosso. Só que é exatamente aqui que a nossa mente começa a se tornar a nossa maior inimiga. Quando a gente não tem respostas, um medo, uma ansiedade, que mais? Uma culpa, acaba caindo em cima da gente. A gente sente esse peso e a gente acaba tentando criar respostas que a gente não tem. A pessoa não te deu respostas, então a gente tenta criar. Exemplo, talvez ela esteja ocupada, talvez ela tenha simplesmente esquecido, talvez ela esteja resolvendo algum problema. Mas você sabe que não é isso. Você sabe que ela viu sua mensagem, só que decidiu não te responder. Porque aquela pessoa é um amigo seu. É uma pessoa que você gosta. Mas muitas vezes você já teve aquele pensamento, talvez, que você não está sendo tratado como um amigo. Você tem aquela pessoa como um amigo lá no, por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord. Você tem aquela pessoa como um amigo, mas ela está te tratando como um amigo? O que eu tô querendo dizer é que a pessoa provavelmente está vendo a sua mensagem, mas só que não te está tratando com valor. Não está te tratando como amigo. Ela tá deixando você no vácuo. Ela tá fazendo seus interesses, sabe? E deixando você no vácuo. Você é amigo dela, mas ela não te trata como um amigo. O que eu tô querendo dizer é que não tô dizendo que a outra pessoa, a outra pessoa tem que te tratar como se você fosse um pai, como se fosse a pessoa mais importante da vida dela. Eu não tô falando nada disso. Eu não tô falando que a pessoa tem que responder instantaneamente. Eu tô falando que muitas vezes as pessoas te colocam em segundo lugar, em quinto, em décimo, de propósito. E muitas vezes não é por conta que ela não tem tempo, é porque ela não quer te responder. Porque muitas vezes ela só quer te manipular. Muitas vezes ela não quer você. Ela quer algo de você. Muitas vezes ela é narcisista. Muitas vezes ela só tá solitária e quer, sei lá, fazer alguma coisa. O que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas estão te colocando em segundo lugar. Não estão te valorizando como amigo. Sabe qual é o motivo? De propósito, sabe? A gente não sabe o motivo, perdão. Mas talvez seja por ganância. Talvez seja por manipulação. Por inveja. Tem vários motivos. O que eu tô querendo dizer é que não é que aquela pessoa, se a pessoa não responder rapidamente, quer dizer que ela é do mal. O que eu tô querendo dizer é que se a pessoa ela não te está tratando como um amigo, não vale a pena. Se a pessoa ela tá demorando 2 meses para responder sua mensagem, no mínimo ela deveria falar o quê? Olha, eu não tenho tempo, depois eu te respondo. Ou tá ficando meio corrido, amanhã eu te respondo. No mínimo ela tem que fazer isso. Mas não, as pessoas te pegam e colocam em segundo lugar. Como se fosse um brinquedo, onde que ela só volta, como se fosse um parque, onde que ela só volta para brincar, para fazer as suas coisas na hora que ela quiser. Mas você não é isso, entende? Um amigo de verdade, ele se importa com o amigo. Se eu não me engano, se chama, o amor desse tipo se chama filia, se eu não me engano. O amigo de verdade, ele se importa. Não é um amigo que te deixa no vácuo de propósito, que fica tipo 2 meses
sem falar com você, fica algumas semanas e quando não fala com você, fica falando com as outras pessoas, sabe? Esse não é um verdadeiro amigo. Muitas vezes é o quê? É uma pessoa que não tem nada pra fazer e só quer conversar com você. Muitas vezes é uma pessoa manipuladora que quer algo de você. Tem várias possibilidades. Mas nossa mente, ela acaba gerando uma outra explicação para isso, mesmo que ela esteja clara. O que a nossa mente começa a pensar? Não sou interessante, falei algo de errado, ela não gosta de mim, não sou importante. Você tá vendo? Você tá vendo que a pessoa te trata mal, te manipula, te faz de bobo, essa palavra, te faz de bobo, e no final a culpa cai em cima de você. E sem perceber, o julgamento do silêncio começa a se voltar contra nós mesmos. Tem pessoas que não te respondem porque não tem tempo. Tem pessoas que simplesmente querem algo de você, como eu disse. Exemplo, como a sua companhia, para escutar os problemas delas. Eu vi falar de uma pessoa que estava conversando com uma garota, só que essa garota só chamava ele, só falava de problema, sabe? Só falava de problema, sabe? Só falava de problema e de vez em quando não responde, fala que não tá tendo tempo. Eu falo, como é que a pessoa não tem tempo? O rico tem 24 horas, o pobre tem 24 horas. Não é questão de tempo, é questão de gerenciamento, é questão de prioridade, é questão de várias coisas. Mas falar que não tem tempo, isso é um absurdo. Só que ele falou, sabe, chega, eu não quero ser, sabe, o apoio emocional de uma pessoa, sabe, tratado como um saco de pancadas emocional, dando um exemplo. E simplesmente cortou. Mas outro exemplo aqui. Talvez só para pedir um favor para você, porque eu vi um outro relato que uma pessoa tinha vários amigos, mas quando tinha cortado o cartão de crédito para eles, desapareceram. Uau, o que será que aconteceu com esses amigos? Será que aconteceu uma coisa séria para eles desaparecerem? Não faço a menor ideia. Talvez para ela não ficar sozinha, ela comece a conversar com você, ou só conversa quando, sabe, sei lá, tá solitária, se sente tal coisa. Acontece muito também em relacionamentos, né? A pessoa, tipo, ela só quer namorar só quando tá sozinho, porque acha que é pior ficar sozinho. Ou simplesmente não te olha como uma pessoa que tem valor. Ou simplesmente não te olha como um amigo que tem valor. Eu não tô falando, pela segunda vez, não tô falando que a pessoa tem que te tratar como um rei. Mas ela tem que te tratar sim como um amigo verdadeiro. Como um valor, um amigo que tem valor, entende? Eu estou dizendo que muitos não te tratam como amigo. E não vale a pena correr atrás, sabe, para manter esse laço de uma pessoa que só quer te usar. Então para de manter laço com uma pessoa que só quer te usar, só quer te manipular, só quer usar alguma coisa de você. Sim, você não é o pai daquela pessoa. Porque existe um amor diferente entre pai, entre amigos, entre namorados. Mas só que se a pessoa não tá te tratando como um amigo, e muitas vezes nem sequer trata como amigo, muitas vezes não trata nem com amor ágape direito. Sabe, o amor ágape, o amor ao próximo, muitas vezes nem te trata com isso. Ele tem que te valorizar. No mínimo, ela deveria até falar que tá ocupada, sabe? Pra explicar porque vai responder depois. Mas mas não 2 meses depois, entende? Não te colocando em quinto e 10º lugar. Mas algumas pessoas podem dizer, mas você tá querendo demais, Guilherme. Você tá querendo demais. Você quer que as pessoas sejam de um jeito específico, quer ser desse jeito. Você acha mesmo que você vai encontrar uma pessoa desse tipo? Eu falo, se eu não encontrar, então eu prefiro ficar sozinho. Porque, sendo sincero, eu não quero ter uma amizade onde que a outra pessoa só quer me usar como, sabe, como travesseiro. Eu não quero uma amizade onde que ela não seja verdadeira. Eu quero ter um amigo verdadeiro, um amigo que se importe. Porque claro, importo com um amigo. Claro, você não pode importar a outra pessoa como se fosse um pai. Ou importar a outra pessoa mais do que você se importa com uma namorada. Mas o que eu tô querendo dizer, eu não quero ser o travesseiro de ninguém. Entende? Eu não quero ser o travesseiro de ninguém. Eu quero uma pessoa que goste do jeito que eu sou. E não que uma pessoa corra atrás do que eu posso oferecer para ela. Porque eu gosto de ajudar. Eu ajudo, mas eu não quero ser feito de bobo. E isso até aconteceu com minha mãe. Ela ajudava todo mundo, fazia todas as festas aqui, tipo fim de ano, essas coisas aí, aqui em casa. E quando as outras pessoas precisaram, quando ela precisou das outras pessoas, quando aconteceu algum problema, as pessoas não ajudaram ela. Ela falou isso várias vezes e falou que agora só vai dar valor a quem dê valor para ela. Mas também até te conselho, porque é melhor você viver sozinho por 1, 2 anos, junto com Deus, claro, junto com Deus, pelo amor de Deus. Mas vale muito a pena viver sozinho 1 ou 2 anos no silêncio, sabe? Sabe quando Jesus, quando ele estava se formando para se tornar Jesus e estava aprendendo, esqueci a palavra, mas quando ele estava se formando no silêncio, faça tipo isso. É melhor você esperar 2 anos para encontrar 1 ou 2 pessoas que são seus amigos verdadeiros, aquelas pessoas lá que você não trocaria nem por ouro. Vale muito a pena você escolher essa primeira alternativa
do que simplesmente escolher a segunda, que poderia ser começar a ter um relacionamento com alguém que simplesmente não te dê valor, entende? E muitas vezes tem pessoas que não respondem só pra outra pessoa ficar mandando mensagem. Nossa, como é que é? Quanta dependência emocional outra pessoa tem, isso é horroroso, sabe? Não faça isso, você vai se arrepender. Mas então eu te faço uma pergunta. Por que essas pessoas conseguem te machucar tanto? Porque existe expectativa, existe validação, existe parte de nós que quer se sentir acolhido. Autoestima, a nossa autoestima está em jogo. A outra pessoa está com a nossa autoestima, nossa autoimagem, nossa autoconfiança. Porque vamos dizer que a gente tem um laço emocional. E muitas vezes as pessoas se conectam às pessoas por conta de expectativa, por conta de validação, por conta de dependência emocional, por conta de medo, por conta de ansiedade. Cara, tem muitos motivos que fazem a pessoa conectar com uma outra pessoa só pra não se sentir, exemplo, sozinho, sabe? Tem vários motivos pra gente boa ficar com gente ruim. E quando isso não acontece, a dor aparece. Então eu vou falar a verdade. Se a pessoa não te respondeu, ela não te respondeu porque não quis. Ponto. Não acredite numa amizade que não te trata como um amigo, que o valor é abaixo de um amigo, entende? Se a pessoa não te está tratando como um amigo, não vale a pena. Se a pessoa não te trata com o mínimo respeito de um amigo pro outro, não vale a pena continuar com esse laço. Porque muitos só querem algo de você, mas não você. Outra coisa, o seu valor não está nas outras pessoas. Vou falar onde está o seu valor. Ele está em dois lugares. O seu valor está na sua essência, porque quem te criou foi Deus. Quem te criou foi Deus. Ele te criou e falou, meu filho, faça o que você quiser da sua vida, mas tudo que você vai plantar, uma hora você vai colher. Primeira coisa, sua essência vem de Deus. Sua essência é de Deus, sua aparência veio por conta da imagem semelhante de Deus. Deus criou um sopro da vida, entende? E a segunda coisa como é que é a sua essência, é nas suas atitudes. O que você faz. Porque Deus te criou, mas nem todos são filhos de Deus. Porque como é que uma pessoa pode ser filho de Deus se não representa o caráter de Deus? Se não representa as características de Jesus, né? De Jesus, do filho dele, né? Que ele colocou na terra para ser a nossa inspiração, que a gente tem que se inspirar. Cara, se a pessoa não é assim, não importa ela ter uma essência em ouro, não importa ela ter nascido em ouro, se ela tá... Exemplo, não importa uma pérola ela ter nascido de diamante, se ela estiver toda destruída e suja de lama, entende? Sua essência está em Deus, mas também sua essência é no que você faz, nas suas escolhas. E qual caminho você decide andar e o que você decide plantar e colher. Olha para o seu dedo. Você está vendo que tem uma marcazinha? Essa é a sua impressão digital. Sabia que ninguém tem a mesma impressão digital que você? Olhe para a sua personalidade. Você percebeu que nunca existe e nunca existiu e nunca vai existir alguém que tenha a mesma personalidade que você, mesma forma que você? Porque até mesmo gêmeos que são semelhantes não são iguais. Eles são semelhantes, mas semelhante não é igual. E cara, Jesus comprou por um preço muito alto. E você precisa da validação da outra pessoa para viver sua vida. Você precisa de uma outra pessoa só para sua ansiedade ficar controlada. Ou só para você achar que você tem valor com base na outra pessoa. Você tem valor. Seu valor vem em Deus e vem nas suas escolhas. Mas cara, você realmente precisa das suas pessoas para ser quem você é? Mas deixa eu explicar uma coisa. Quando Deus Pai nos criou, Ele não queria que a gente vivesse assim, que a gente fosse assim. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então aqui vai meu conselho. Não manda mensagem de volta, você vai se arrepender. Porque se a pessoa não quis responder a sua primeira mensagem, ela não vai responder a segunda. E sendo sincero, você vai se arrepender profundamente. Você vai relembrar aquela cena, você vai se arrepender por ter mandado mais mensagens. É como se você tivesse mandado uma mensagem que você depende dela, que você não consegue viver sem ela. Entende? É horroroso, porque você vai ficar mandando mensagem uma atrás da outra, sabe? Com expectativa da outra pessoa te responder. Ah, pelo amor de Deus. O seu valor, a sua autoestima não foi criado pelas outras pessoas. Ele não é criado pelas outras pessoas. Ele é criado apesar das outras pessoas. As outras pessoas podem te ajudar a você ter uma autoestima mais alta, uma autoimagem mais alta e tudo mais alto. Pode, claro que elas podem ajudar. Mas você não depende dessas pessoas, no sentido dessas pessoas que fazem mal para você, para que você tenha valor. Porque o seu valor, como diz, vem em Deus. E sua autoestima, sua autoimagem, ela cresce apesar dessas pessoas, não por conta dessas pessoas. Eu sei que é um sentimento ruim, eu sei que a gente dá vontade de escrever de volta. Eu sei que a gente fica, sabe, borbulhando, eu sei que a nossa coração fica borbulhando. Mas faz assim, ó, não manda mensagem, fala cancela, fala dane-se, sabe? Vai fazer alguma coisa, vai fazer uma coisa. Fala, ignora essa pessoa, vamos dizer assim, sabe? Usa o mesmo veneno, tecnicamente. Nem isso, como é que era? A sua resposta foi escolher não ter resposta. Faz assim, ó, fala cancela. Quando esse pensamento vier,
Fala assim, ó, cancela, dane-se, ou essa pessoa não quis me responder porque não quis. Porque ela não queria mesmo. Então lembra, fala cancela, fala dane-se, continua vivendo a sua vida. Só que se você ainda sentir esse sentimento, esse borbulho, essa preocupação, se você ainda sentir algo preso no teu peito, no teu coração, faz assim, pega um papel e escreva isso. Escreva esse sentimento, escreva isso que você está sentindo. Escreva, entregue para Deus e amassa esse papel e joga fora. E continua vivendo a sua vida. E não fica pensando nisso. Faz isso, porque o cérebro é como um músculo também. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Ou seja, ignore, cancela, escreva, mas viva a sua vida. Esqueça que aquilo existe. Entregue para Deus, esqueça que aquilo existe. Só que se você ainda tiver em dúvida se você deve mandar uma mensagem ou não, faz o seguinte. Imagina como é que você seria se você mandasse essa mensagem. Imagina como é que a outra pessoa veria isso. Imagina como é que você se sentiria após ter mandado essa mensagem. Você não vai se sentir bem, sabe? Quando você percebe tudo que a pessoa fez, a manipulação que ela fez, quando ela percebe que o valor, ela não busca o seu valor, mas busca no valor que você pode oferecer a ela, você vai simplesmente pensar 2 vezes antes de mandar essa mensagem. Você vai pensar 2 vezes. Quando você pensa na cagada, como é que você vai se sentir após ter feito essa cagada, você vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. O que eu tô querendo dizer, cavaleiros e cavalheiras? Quem te ama, quem é um verdadeiro amigo ele tem respeito e consideração por você. É muito melhor você ficar sozinho do que ficar ao lado de um amigo que nem te dá o valor direito. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mas só que muitas vezes a gente acaba ficando inseguro, as pessoas colocaram essa insegurança dentro da gente, nos trataram como inferior. Por isso eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até.